Então, vamos lá, pessoal. A gente viu as 5 primeiras fórmulas, então, de integrais de semana passada. Hoje, então, a gente vai ver as trigonométricas, tá? Que é a da fórmula de número 6 até a de número 15, certo? Daí o restante a gente vê semana que vem. Então, começamos com a primeira fórmula de número 6, que é a integral de seno de u du, tá? Sempre vai ser menos cosseno de u mais c, tá? Então, aqui o primeiro exemplo, seno de 3x dx. O nosso u é o 3x. Então, sempre eu vou pegar o u e vou derivar. Isso que eu falei semana passada, tá? Quando o u for x, pessoal, não precisa derivar, porque a derivada de x é 1. Então, não vai influenciar em nada. Mas quando o x for diferente de 1x, né? Tiver o coeficiente não for 1 do x, for 2, for 3, for uma fração, enfim, aí tem que derivar para ver a questão da compensação, certo? Para isso, para qualquer forma. Então, eu vou chamar de u 3x e vou derivar. Qual que é a derivada de 3x? 3x é 3. 3, ótimo. 3 dx. Então, o que você percebe? A gente tem o dx aqui, mas falta o 3. Então, eu tenho que colocar ele aqui. Mas, para me compensar e poder colocar esse 3 aqui, eu tenho que compensar com o inverso dele. E qual que é o inverso de 3? Quase dei a resposta. Inverso de 3. 1/3. 1/3. Então, vai ser 1/3. E daí a integral de seno eu sei que é menos cosseno de u. Então, esse menos eu vou jogar para frente da constante, né? Cosseno de u. Quem que é o nosso u? 3x. Então, cosseno de 3x mais o c. Ok? Então, aqui o 1/3 é a questão da compensação do 3, né? Que é o inverso dele. O menos por causa da fórmula, sempre coloco na frente. E daí é cosseno de u. Então, o nosso u é o 3x, ficou cosseno de 3x mais a constante. Então, essa seria a resposta. Eu acho que não é difícil, pessoal, só ter um pouquinho de atenção. Tranquilo esse primeiro exemplo? Podem perguntar, fiquem bem à vontade. Pessoal aí que está mais quietinho, não tenham vergonha, podem perguntar. Tranquilo esse primeiro exemplo, pessoal? Tranquilo. Então tá. Que nem assim, pessoal, não me importa vocês não ligarem a câmera, mas desde que participem e me respondam, assim, tá? Se possível, todos, melhor. Que daí eu consigo ver o que vocês têm dúvidas, se tá difícil, se tá fácil, se tá muito rápido, muito devagar, certo? Esse mais C vai acompanhar bastante nós, então. É nas integrais indefinidas, Viviane, tá? Quando tiver uma integral definida, que daí mais para frente nós vamos ver, daí não vai precisar esse mais C, certo? As integrais indefinidas é quando o símbolo de integral ele é somente o símbolo, não tem valores. Mas quando tiver valores aqui, ó, tipo intervalo de 1 até 3, por exemplo, aí é uma integral definida, daí não vai ter esse mais C no final, ok? Mas por enquanto, sempre o mais C. Certo? Me avisem quando vocês acabarem de copiar. Pra mim não tá aparecendo nada. Pra mim também, só áudio, professora. É, não tenho que vou copiar. Só aparece Sério? o teu áudio. Pra mim, só o áudio também. Vocês estão enxergando o restante do pessoal? Não. Eu tô enxergando. Quem sabe vocês saem, pessoal, fechem o aplicativo e entrem de novo. Eu fiz isso agora. Isso aí, entrei e não mudou. Pois é, que estranho. Ei, professora. Oi. Essa parte do inverso, essa parte eu não entendi muito bem. Só explica um pouquinho de novo, faz favor. Ó,
O nosso U é o 3x, certo? Certo. Eu vou derivar sempre, derivar. Qual que é a derivada de 3x? É 3dx, tá? O Isso. dx acompanha sempre. Então, o que você observa? Ó? Não tem esse 3 aqui. Falta ele, concorda? Tirando o seno, né? Tirando esse pedacinho aqui, ó. Só tem o dx, mas falta esse 3. Por isso eu coloquei ele aqui. Tá. Certo? Daí, a regra diz o seguinte, que nós temos que compensar com o inverso dele. Inverso de 3 é 1/3. Então, por isso que vai aparecer na resposta 1/3. Se aqui fosse 2, seria 1/2. E daí negativo? Negativo por causa da fórmula aqui da integral do seno. É menos cosseno de U. Daí fica menos 1/3. Cosseno, quem que é o nosso U? 3x. Cosseno de 3x mais c. Ah, tá. Ele fica positivo, então. Inverso positivo. Isso. É só inverso, não é oposto, tá? Tá bom. Fica 1/3 positivo. Só que por causa dessa fórmula aqui do seno que fica menos 1/3. Tá? Não, entendi. Beleza. O restante dos colegas, será que entraram novamente? Será que deu certo? Ô, professora, Oi. Eu entrei novamente e não deu certo. eu consegui entrar agora. Perdi a explicação da senhora aí. Eu estava com problema no meu áudio aqui. Perdi, ó. A senhora estava explicando. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar novamente, tá, pessoal? Vamos ver se dá certo. Agora vocês estão vendo o quê? Estou vendo só o quadro. Agora só a tela com os nomes. Tá, ok. E agora? Eu tô vendo a tua tela agora. Deu certo? Agora tá certo, agora tá mostrando o quadro. Pra ver, prof. Então Agora tá, eu pergunto. beleza. Então, pessoal, vou explicar novamente, tá? A gente viu a semana passada, então, as 5 primeiras fórmulas dos integrais. Nós vamos continuando com a 6ª fórmula, que é a integral de seno, tá? A fórmula diz que a integral de seno é igual a menos cosseno de U mais C. Então, eu peguei o primeiro exemplo, que diz que é a integral de seno de 3x dx, tá? Não tem essa parte em vermelho. Como é que eu vou fazer ela? O nosso U é o nosso 3x, certo? Eu pego o nosso U e derivo ele. Qual que é a derivada de 3x? 3. 3 dx, tá? Se você observar aqui na integral, nossa, só tem o dx, falta o 3, concorda? Esse 3 aqui não é, tá, pessoal? Fora o seno de 3x, só tem dx na fórmula, não tem o 3. Então, eu preciso colocar ele aqui, acrescentar, por isso que eu coloquei de vermelho. Mas a regra diz que para aplicar a fórmula tem que ser o inverso. Qual que é o inverso de 3? 1/3. Tá? Então, vou pôr 1/3 na resposta. Aí eu vou aplicar a fórmula. A integral de seno é menos cosseno de U mais C. Então, esse menos joga aqui na frente, ficou menos 1/3. Cosseno de U, quem que é o nosso U? 3x. Então, cosseno de 3x mais C. Então, essa é a nossa resposta. Deu para entender? Só mais uma coisinha, professora. Pode perguntar. Quando que precisa derivar? Ó, é o seguinte. Sempre que aqui o nosso U não for x sozinho... Mais uma vez, não eu tem enxergando a tela? Tá? Oi? Se pedisse mais alguém, também não tá aparecendo nada. Acho que é só para você. Eu vou tentar compartilhar novamente, então, a tela. Vou fechar e compartilhar novamente. Tá O bom. aplicativo tá incomodando. Eu no começo tava, professor. Agora acho que voltou a funcionar. Vamos ver. Peraí. E agora, tá enxergando, Lucas? Agora foi. Valeu, Pro. Beleza. Todo mundo tá enxergando a tela, então? Sim. Tá? Então, respondendo, acho que o Fábio perguntou antes, tá?
eu sempre derivo o nosso u quando o u não for x sozinho, ok? Quando for outras coisas, 2x, 3x, 1 meio de x, certo? Aí eu sempre tenho que derivar para ver a questão da compensação. Se for somente x, seno de x, eu não preciso derivar. Eu só aplico a fórmula direto. Deu para entender, Fábio? E é só nessa fórmula 6, professora? Não. Todas as fórmulas. Tá bom. Tá? Certo? Até as da aula passada. Todo mundo conseguiu entender esse primeiro exemplo agora? Sim, professora. Então, tá. Beleza. Então, vamos para a próxima fórmula. Fórmula 7 é a fórmula do cosseno. Então, cosseno de u, du, é igual a seno de u mais c. Então, aqui o seno é positivo, tá? Então, vou colocar um exemplo. Vamos colocar aqui, ó, 2 cosseno de 5x dx, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Regra, tá? Sempre que eu tiver uma constante aqui no início, o que eu faço com ela? Eu falei isso aula passada. Deixa ela por final, acho. Não era isso? Não. Deixa ela antes do símbolo. Isso, joga para fora. Tira ela para fora, tá? Isso, tira ela para fora. Então, 2 integral de cosseno de 5x dx, certo? É isso aqui. Agora, eu vou aplicar, como é cosseno, eu aplico a fórmula da integral do cosseno. Quem que é o nosso u? 5x. Como o u não é sozinho, o x sozinho, eu tenho que aplicar a derivação e derivar esse u. Qual que é a derivada de 5x? 1 sobre 5? É 5? Sim, ótimo. 5 dx. Então, se você perceber aqui, só temos o dx, falta o 5. Então, precisa acrescentar esse 5 aqui. Só que na questão da fórmula, eu vou ter que compensar com o inverso dele. Inverso de 5 é 1/5. Então, além desse 2 aqui, ó, que vai estar na resposta, eu vou juntar com o inverso do 5, que é 1/5. Isso tudo multiplicação, tá? 2, que o 2 já estava aqui, vezes o inverso de 5, que é 1/5, e vezes, qual que é a integral de cosseno? Seno de u, positivo. Então, seno de u. Quem que é o nosso u? 5x. E mais a constante. Posso juntar esses dois números? Quanto que é 2 vezes 1/5? 2/5? 2/5, ótimo. Então, 2/5 seno de 5x mais c. Então, essa é a nossa resposta. Ok? Ô, pronto, entendi aquela parte ali que tem que botar o 5 vermelho. Não entendi de onde que serve. Ó, eu derivei o 5x, ficou 5dx, certo? Ficou? Então, tu percebe que, ó, tirando esse cosseno aqui, ó, só tem dx, falta o 5, concorda? Que eu quero que tenha Só 5 dentro ali. dx. Por isso que eu coloquei ele em vermelho. Tá. E daí eu vou aplicar a regrinha que você tem que compensar esse 5 com o inverso dele, que é 1/5. Por isso que é 1/5 aqui, ó. Então, além desse 2 do início, tem o inverso do 5, que é 1/5. Uhum. Tá bom. Sempre tem que aplicar essa regrinha da derivação, tá? Quando o u não for x sozinho. Ok? Que nem no primeiro exemplo ali, do Isso, 6. exatamente. Isso mesmo, certinho. Que nem aqui, ó. Ah, Aqui eu era nem vi 3 esse só, depois dele. daí compensei com 1/3. Aqui é 5, compensei com 1/5. Tá?
Tranquilo esse segundo exemplo? Sim. professor. Então tá, beleza. Podemos ir para 8, prof? O pessoal já acabou de copiar? Carmala. Como? Pera aí um pouquinho. Então tá. Avisem quando puder ir para a próxima. Pode ir pro... O restante também? Posso ir? Sim. Pode. Então vamos para 8. A 8, então, é da tangente. Então, o seguinte, pessoal, tá? Tangente, então, é ln de secante de u. Então, sempre com as barrinhas, tá? Não pode esquecer isso aí. Então, exemplo. Tangente, vou colocar aqui, ó, x sobre 2 dx, tá? Mesma coisa, ó. O nosso u é o x sobre 2. X sobre 2, pessoal, vocês sabem que é a mesma coisa que 1/2 vezes x, certo? É a mesma coisa. Qual que é a derivada de 1/2 de x? Um meio? 1/2, ótimo. 1/2 de x. Aí, o que você percebe? Temos o dx, mas falta 1/2. Então, a gente tem que colocar ele aqui. Só que para mim compensar ele, eu vou compensar com o inverso. Qual que é o inverso de 1/2? É 2? 2, ótimo. Então, vai ser 2 vezes, né? Qual que é a integral de tangente? Ó? ln barra secante de u. Quem que é o nosso u? X sobre 2. Então, secante de x sobre 2, fecha, né? Mais c. Tá, Certo? professor. Oi. Mas esse secante de x sobre 2, não coloca já direto ali meio? Mas é a mesma coisa. Se você colocar 1/2 vezes x ou x sobre 2, é a mesma Ah, coisa. não. Tanto Tá, faz. tá, mas se eu Tá? colocar lá 1/2, dá na mesma, em vez de x. Sim, não tem problema. Não tem Vou problema. colocar assim, ó. Isso, bem isso aí. Qualquer uma delas está correta.
Avisem quando eu puder daí para o próximo. Todo mundo está conseguindo visualizar a tela agora, né? Não me vão ficar na aula e não conseguir enxergar. Professor, eu me perdi agora. De onde é que veio aquele 2? Do inverso do 1/2. Ó, tu derivou, deu 1/2. Aí o inverso dele é 2. Lembrei. Certo? Obrigado. De nada. Que nem Tá, daí a aqui, ó. gente tem que derivar. Deriva o nosso Pô. U. O valor que tiver aqui, tu vai ter que colocar ele o inverso dele na resposta. Professora, Oi. sempre vai ter que levar colocar o inverso. Sempre vai ser o inverso. Sempre, em todas as respostas. Isso. Só que o seguinte, você só não vai fazer isso quando o nosso U for somente o x sozinho. Aí não vai precisar. Por quê, pessoal? A derivada de x é quanto? É 1. Qual que é o inverso de 1? 1, ele mesmo. Então não precisa, entendeu? Então, quando o nosso U for x, 1 vezes x, né, que é o próprio x, Nada. não precisa, daí não precisa fazer essa regra. A gente só faz ela quando o U for diferente de x. For outro valor que não for somente o x sozinho. Certo? Isso é válido para todas as fórmulas de integrais. Tá dando para enxergar bem, né, pessoal? A folha, a claridade tá boa, a luz tá boa. Tá dando pra ver bem. Então tá. Pronto. Oi. E tem como voltar depois um pouquinho lá no exemplo 6 lá do cosseno? Que eu consegui conectar depois. Não tava aparecendo. Já só aguardo os colegas cooperem e já volto para cima. Pessoal, eu vi que alguns alunos desconectam antes, a aula começa às 19h20, tá? Mesmo horário da aula presencial. Então... Ô, professora, mas Oi. é que agora, como eles mudaram esse sistema, cada dia é um link. Ainda não tá certo. Daí alguns entram tarde porque a gente fica testando até um conseguir. Mas assim, ó, o link é o mesmo que eu coloquei lá na primeira aula. Não sei se vocês têm acesso ao AVA. Porque aquele outro link novo que eles estão arrumando, né? Nem eu tenho acesso ainda. Então, por enquanto é esse aí. Tá? Pois é. Mas é até Tá, complicado, beleza. Porque eles estão arrumando ainda, né? Então não... Eu tive que baixar, eu entrava direto pelo navegador, agora tive que baixar o aplicativo, porque pelo navegador não tava aparecendo imagem. Daí amanhã o Natan manda um e-mail, ó, de manhã dizendo que tem um jeito novo. Aí de tarde ele manda dizendo que é o antigo. Sim. Mas vamos ter um pouquinho de paciência, né, pessoal? Porque não depende de nós, né? Vem lá de cima. Colegas, eu conversei com o Natan e mandei uma mensagem ontem, depois de toda aquela frustração da aula, mandei uma mensagem bem extensa para ele e sugeri para ele da gente fazer uma reunião no horário que a gente não tem aula, né? Sugeri a segunda-feira, ele me mandou o link. Então, depois eu vou mandar ali na aula e ele disse que vai convidar o diretor da Anhanguera aqui em Passo Fundo para estar junto nessa reunião via link. Viviane, segunda-feira é 7 de setembro. Não, mas para uma segunda-feira, que a gente não tem aula, não tem que assistir aula, né? Posso Entendeu? subir, pessoal, para o colega aqui? Às 6. Não sei se tu quer tirar foto, não sei quem que tinha me perguntado antes para subir no 6 ali. Eu? Se tu quer tirar foto do... Sim, eu tiro uma foto. Então, beleza. Pode ser. A 7 tu também não tinha copiado?
Não, certo, eu copiei. Só 6. Tá, então, beleza. Posso ir para 9, então, pessoal? Fórmula 9? Pode, professora. Então, tá. Então, a fórmula 9 é da cotangente Todos vocês têm acesso ao AVA, pessoal? Ou não, ainda? Acho que Só a quando ele maioria. quer funcionar. Não. Quando ele quer. Só quando ele Não tem. Só- Não, mas eu digo assim, eu coloquei uma lista hoje de exercícios, vocês conseguiram ter acesso a ela? Na aula 2? Eu peguei, professora. Eu não. Eu Se não puder, cheguei então, entrando. Eu não posso Viviane, ajudar. não sei, postar para os colegas no grupo de vocês que vocês têm no WhatsApp. Se puder fazer isso, por favor, depois. Sim. Obrigada. Ó, pessoal, percebe que o processo é o mesmo, né? Não importa a fórmula, tá? Vamos pensar aqui. Vamos colocar aqui, ó. X vezes cotangente 2. Vou botar aqui, então. X ao quadrado dx. Então, é o seguinte, ó, pessoal. Cotangente, tu vai olhar para a fórmula da cotangente. O nosso U é o x ao quadrado. Qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x dx. O que você observa? Ó? A gente tem aqui, ó, o x e temos o dx. Falta somente o 2, certo? Falta somente um 2 aqui. Então, eu só posso compensar com números, tá, pessoal? Letras não, só com números. Então, falta somente o 2, vou compensar com o inverso de 2, que é 1/2. Então, 1/2 vezes, e devo aplicar a fórmula, ln secante de u, né? Quem que é o nosso u? X ao quadrado. Então, secante de x ao quadrado mais 100. Aliás, eu copiei errado, né, pessoal? É seno de u aqui, ó, a fórmula. Então, é seno. Corrijam aí, por favor. Tinha copiado a fórmula errada. É secante da tangente. ln de seno de u. Então, vai ser ln de seno de x ao quadrado. Por que subiu aquele x, professora? É 2x e 2x. Não. Sumiu o x ali do início com o meio. Ó, a derivada de x ao quadrado é 2x dx. Percebe que já tem o x, já tem o dx, só falta o 2? Sim. Então, eu compensei com o 2, o inverso dele, que é 1/2. E daí apliquei a fórmula da cotangente. Mas daí sumiu o x. Sim, porque daí o x, tipo assim, ó. Entendi. Ó, o x tá Por aqui, causa ó. do dx, né? Isso aí. Esse x e esse dx, ó, já estão aqui, ó. Então, o que faltou completar é o 2. Entendi, professor. Tá? E depois, lógico, ele só te ajudou na questão da derivada aqui. Depois, para te aplicar a forma da integral da cotangente, ele vai sumir. Não vai ser necessário usar esse x, esse dx. A gente só aplica o inverso de 2, que é 1/2, e aplica a forma da integral da cotangente. E se no lugar do x fosse um número qualquer, tipo 2? Aí jogaria para fora, lembra? Constante a gente sempre joga para fora botaria da integral. depois na frente do Do meio 1/2. ali. Isso aí. Entendi. Isso mesmo. Mas- Vamos supor que fosse um 3x aqui, jogaria o 3 para fora, daí ficaria 3 vezes 1/2, daí daria 3/2. Vezes ln. Isso aí, isso mesmo. Isso? Certinho.
Ei, professora, e se fosse ali, fosse x ao quadrado? Aqui não daria, nesse caso, porque daí a gente precisaria fazer outra coisa, que a gente vai fazer a questão da integração por partes, que eu vou explicar para vocês mais para frente, que é outro tipo de integral, tá? Então isso aí não cai nos exercícios. Não, é só Agora. o que de agora não. É que assim, ó, pessoal, só posso compensar números, letras não. Não pode faltar uma letra, entende? Tipo, aqui é 2x e aqui tem x ao quadrado. Tem um x sobrando. Não pode, entende? Só posso compensar números. Só posso Tá bom. acrescentar números, certo? Então, mesmo que tenha a letra ali na frente, o X, tem que ter o número também. Isso, Não, ali não. tem. Depende do que tiver aqui, Viviane. Tipo, no caso. Se for um, não vai existir. Se fosse é que nem ali, aqui embaixo, o DU fosse só X de X. Sim. Daí não precisaria acrescentar nada, eu só ia aplicar a fórmula direta, não tinha que compensar com nada. Daí não ia acrescentar aquele 2 ali. Uhum. Certo? Daí esqueceria esse 1 meio e só ficaria ln de seno de x ao quadrado mais c. Pois bem. Por isso que eu digo assim, pessoal, vocês olham para a integral. Olhou lá, cotangente. Então é a forma da cotangente. Procura a forma da cotangente, né? Que é essa aqui. O u é o que está do lado do cotangente. Então, o u é o x ao quadrado. Aí deriva o u. Daí olha o restante da integral. As outras coisas que estão, né? Fora a cotangente. Tem um x e tem um dx. Então aqui, ó, só falta o 2. Né? O x e o dx já tem. Então, eu preciso acrescentar esse 2. Mas para mim escrever na resposta é sempre o inverso de 2. 1 meio vezes. Daí eu aplico a fórmula. Ln de seno de u. Quem que é o nosso u? X ao quadrado. Então, Ln de seno de x ao quadrado mais c. Pessoal, o seguinte, ou a gente pode colocar assim a resposta também, ó. Às vezes vocês podem olhar em gabarito, né? Ó. Tudo dividido por 2 também é uma opção. Colocar esse 2 aqui, né, embaixo como denominador, como é uma multiplicação, tá? Também é uma opção. Mas qualquer uma delas está correta. Mas daí não precisaria aparecer o 1, né? Não, porque 1 vezes ln é o próprio ln, certo? Não tem necessidade de eu colocar 1 vezes ln, entende? Não que tá errado, mas não tem necessidade. Prof, se puder levantar um pouco a folha, hein? Sim, eu só estava adiantando enquanto o pessoal está copiando. Todo mundo já copiou a 9? Eu já. Eu também.
Então, pessoal, a próxima é da secante, tá? Integral de secante de U de U é igual a ln de secante de U mais tangente de U mais C, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, olhou secante a fórmula 10. O nosso U é o 5x, ó. Então, isso que você tem que observar, ó. Isso aqui é secante, ó. O restante, o 5 de x, vou deixar de lado por enquanto. Então, o nosso U é o 5x, tá? Qual que é a derivada de 5x? 5. 5. 5. 5 É o 5. dx. O que você percebe, ó? Já tem o 5, já tem o dx. Precisa acrescentar alguma coisa? Não. Não. Então, não preciso compensar com nada, porque já tem todas as informações. Então, só aplicar a propriedade da integral da secante de U, tá? Então, aqui vai ser ln secante de U, o nosso U é o 5x. Então, secante de 5x, mais tangente de U, que também é 5x novamente, e mais o C. Então, essa é a nossa resposta. Não vai ter valores no início, porque não tem que compensar nada, ok? Que é secante, tá, pessoal? E esse 5 não iria para fora do sinal, professora? Quando ele é antes do... Boa colocação. Eu Pode tinha ver. colocado ele para fora, professor. Eu também. Preste atenção, então. Podemos fazer das duas formas, tá? Vai dar na mesma coisa. Se eu fizer isso aqui, ó, colocar o 5 para fora antes de começar, tá? Ficaria assim, certo? Uhum. Agora, novamente, eu vou chamar de U o 5x, vou derivar e vai dar 5 dx, ok? Como vocês podem observar, só tem o dx, falta o 5 ali dentro da integral, né? Eu compensaria com o 5 aqui. Então, quer dizer que além desse 5 aqui de fora, eu ia compensar com o inverso desse 5 em vermelho, que é 1/5. Tudo bem? Então, esse 5 é o 5 que nós colocamos do início para fora. E esse 1/5 é o inverso desse 5 da derivada. Ah, agora eu entendi a jogada do logaritmo. 5 dividido por 5 é 1. Isso, E ótimo. fica em branco. Isso aí, tá? E daí vai aplicar o restante. ln de secante de 5x mais tangente de 5x mais c. Então, aqui, ó, cancelando o 5 de baixo com o 5 de cima, ó, vai dar 1. 1 vezes ln vai dar ln. Então, vai dar a mesma resposta de cima. Então, qualquer uma delas está correta. Eu só quis fazer para ficar mais rápido, né, pessoal? Mas qualquer uma delas está correta. Dá a mesma resposta. Certo? Por isso que eu coloquei ou, né, pessoal? Tanto faz. Ali eu coloquei o 5 para me ajudar, né? Essa foi a intenção. Pronto. Pronto. Oi, pode falar. O inverso é sempre 1 sobre o número. Não, é que assim, ó. É que Aqui eu eu cheguei tenho depois. 5. 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1, tá? Sim. O inverso é o número de baixo ir para cima e o número de cima ir para baixo. Tá. Tá? Entendi. Por isso que fica 1/5. Eu Agora, falei 5 sobre 2. Agora, É se fosse 2 2/3, ficaria 3/2. Entende? Tá. É sempre o número de cima vai para baixo e o número de baixo vai para cima. Tá? Beleza. Não dá para generalizar, um vai para cima, porque daí tu vai errar quando for uma fração. Tranquilo essa fórmula do número 10, pessoal, da secante? Tranquilo. Então tá.
Me avisem quando eu puder ir para a próxima. E a gente vai ter matéria cálculo até o fim da faculdade? Tipo, 2, 3, 4, 5, vai aumentando? São só 3 cálculos. Cálculo 1, 2 e 3. Tá. Estamos da metade. Posso ir para a Fórmula 11? Pode. Então, vamos lá. A Fórmula 11 é da cossecante. Então, tem uns livros que escrevem com 2 S, tem umas fórmulas que escrevem com S, tá? Vai de... Então, a cossecante de U de U é o ln, cossecante de U, menos cotangente de U, mais C. Vamos ver. O que eu faço primeiro? Pode ser. Ou colocar fora, né? Aqui, ó. Pensa comigo, ó. Se eu derivar isso aqui, vai dar 1/3, né? Aqui é 1/3? Não, né? Então, esse 2/3 não vai te ajudar. Então, vou colocar a constante para fora, tá? Então, 2/3 integral cossecante de x sobre 3 dx. Agora sim, vou chamar de U o nosso x sobre 3. Qual que é a derivada, pessoal, de x sobre 3? 1/3. 1/3. Hoje a minha rua tá bem movimentada. 1/3 dx, tá? Se você perceber, eu só tenho dx, falta esse 1/3. Então, vou colocar ele aqui dentro da integral. Então, na resposta, além desse 2/3, cuidem disso aqui, tá, pessoal? Esse constante que tu colocou para fora, na resposta, ela copia igual, ó. Tá? O que inverte é a compensação da derivada do U, ok? Agora, esse 1/3 para mim compensar o inverso dele. Qual que é o inverso de 1/3? 3. 3. Ok. 3, e daí vou aplicar a integral de cossecante, que é ln cossecante de U, que o nosso U é x sobre 3, menos cotangente de U, que também é x sobre 3, mais C. Tá? Aí o seguinte, tem mais uma coisa que a gente pode fazer. O que seria ali? Simplificar o 3 por 3. Ótimo, isso aí. Que vai dar 2. Então, 2 vezes ln de cossecante de x sobre 3, menos cotangente de x sobre 3, mais C. Essa é a nossa resposta. Espera que travou. Aí. Eu ainda tô com dúvida naquela parte ali. A gente achou a derivada do U, que é 1/3 dx. Aí, Sim. beleza. Aí, daí bota 1/3 antes do
do cossecante ali. Isso. E daí depois, por que a gente botou o 2/3 de novo lá? É que o 2/3 é esse número que tá aqui fora, ó. Tá, ele só acompanha. Isso, tem que copiar exatamente como tá. E esse número, essa fração em vermelho, a gente coloca ela como inverso. Que daí um Tá, inverso inverso só de fica. 3 é 3. Professora, Oi. o U eu tô colocando ali, em vez de x sobre 3, eu coloco 1. Não tem problema? Ou para mim, sei lá. É que assim, ó, daí tu vai se confundir na hora de escrever aqui, ó, que o nosso U é x sobre 3. Se tu colocar 1/3 aqui, capaz de se perder. Colocar lá é bem isso aí que eu fiz. Entendeu? Então é melhor tu fazer por etapas. Certo, Diego? Então, pessoal, é bem importante fazer essa questão da compensação, daqui da simplificação, tá? Porque é matéria de cálculo, né? Não vamos colocar aqui, é 6/3. Não, né? 6 dividido por 3 é 2. Tá? Ou melhor, simplificando 3 de cima com 3 de baixo, já vai dar 2 direto. Então, cuidem disso aí. Revise, faça passo a passo, faça por etapas. Faz de lápis, né? Eu tô fazendo de caneta para vocês enxergarem melhor, mas faz de lápis. Posso subir a folha? Pode. Então, aqui é secante de U vezes tangente de U du. Isso vai ser igual a secante de U mais x. Então, aqui o pessoal é o seguinte, ó. Tu não vai poder derivar, pegar as duas funções ao mesmo tempo, né? Então, tu vai pegar nosso secante 3x, certo? Tu não vai ter como pegar só o U, tá? Porque temos duas funções, é secante vezes tangente. Então, nesse caso, eu vou chamar de U secante de 3x, tá? Que é um pouquinho diferente. Aí, se eu derivar, pessoal, se você olhar na fórmula da secante, lá na parte das derivadas, a fórmula número 13, ó, essa fórmula aqui, ó, 13, ó. Integral de secante de U é U' vezes secante de U vezes tangente de U, tá? Então, o que vai ser? Aqui dentro, o U é 3x. Então, eu vou ter que derivar o 3x, que vira 3, né? Vezes secante de 3x e vezes tangente de 3x, dx. Certo? Na verdade, peraí uma coisa, pessoal. Peraí. Vamos fazer diferente. Na verdade, o U é o 3x mesmo, eu que tô confundindo. Calma aí. Vou passar corretivo aqui.
É que eu tento inventar os exemplos na hora. Espera aí. Vamos chamar o 3x mesmo. É que tem umas fórmulas que não é muito usadas, tá, pessoal? Então, a gente acaba deixando de lado. Então, mesma coisa, ó. Seno de U e tangente de U. O nosso seno é o 3x, tá? Mesma coisa. A derivada de 3x é 3dx, tá? Então, vai aparecer o quê? Vai faltar o quê aqui, pessoal? O 3, né? Aqui, ó, a fórmula toda. Aqui, ó. É isso, né? Ó, secante de U vezes tangente de U. Então, o nosso U é o 3x. A derivada de 3x é 3dx. Só temos o dx, falta o 3, né? Então, acrescento 3. E daí eu compenso com o inverso de 3, que é 1/3. Então, 1/3 vezes, e daí eu aplico a fórmula. Secante de U. Quem que é o nosso U? 3x. Então, secante de 3x mais c. Ou eu poderia colocar secante de 3x dividido por 3 mais c. Também é uma opção. Tá? Mesmo só que a de cima lá, só a tora fora 1 e bota o 3 sobre todos eles. Isso aí, mesma coisa. E o tangente ignora. É que a fórmula, pessoal, ó, aqui, ó, de novo, ó. Aqui é cossecante de U, aqui só tem um U, certo? Sim. Por isso que o nosso U é x sobre 3. Aqui, ó, temos duas funções, ó, é secante de U vezes tangente de U, tá? Percebe que o nosso U é o mesmo, ó, 3x? Sim. Tanto na secante quanto na tangente. Então, o nosso U é 3x, derivando ficou 3dx. Então, quer dizer que dessa fórmula toda aqui, ó, o que faltou é o 3. Então, eu compenso com 1/3 e aplico a fórmula. E se o U fosse diferente? Não, tem que ser igual, tem que ser igual. Tem que ser igual, tá. Uhum. Porque olha aqui, ó, é U e U, né? Deu. Ele é sempre igual para os dois. Nunca vai ter um diferente do outro. Então, Não. tá. E essa é a resposta à questão ou tem mais coisa ainda mexendo com tangente? Professora, Não, depois é cotangente. Fala. professora, mas eu acho que, pelo que eu entendi, o que os colegas perguntaram, nesse tipo de fórmula sempre vai ser, os dois vão ser iguais. Isso aí. É que senão o pessoal daí tem que fazer outra forma de resolução, entende? Aplicando somente essas propriedades das integrais, é somente isso. A fórmula direta nessas integrais imediatas é dessa forma. Se tiver outras integrais maiores, daí vamos dizer assim, daí eu vou explicar mais para frente, tá? Daí são integrais que tem que fazer por partes. Engraçado, professora, porque ali, ó, na número 8, é exatamente sobre a tangente e fica a linha de secante na frente, né? Sim, LN de secante de U, sim. Isso. E ali a tangente, tipo, desaparece, né? Não, pessoal, vocês não estão entendendo. Ó, secante de U vezes tangente de U. Percebe que a fórmula envolve as duas funções? Uhum. Então, esquece o círculo que eu tinha feito antes, ó. Eu estou circulando toda a função, ó. Secante 3x vezes tangente 3x. Essa é a fórmula, né? Toda ela. Aí eu estou pegando o U, que o U é o mesmo para as duas, né? Que é 3x. E estou derivando. Então, quer dizer que, ó, o dx já está aqui, ó. Falta só o 3. Tirando toda essa função aqui, ó. Secante 3x e tangente 3x. Nessa aí, o secante e a tangente estão só para compor a fórmula. É uma coisa só. Então, só para compor a fórmula. Daí, o que importa é só o U. Isso, para ver a questão da compensação. Isso mesmo. Tá. É que essa fórmula não é muito usada, pessoal, sabe? Se vocês verem assim, ó, eu tô dando um exemplo de cada para vocês terem uma noção de, bem certinho de uma por uma, mas vocês vão ver nos exercícios, tem algumas fórmulas que eu não dou, porque não são tão usadas, entende? Então é só para vocês terem mais uma noção de como aplicar a fórmula em si. Mas não, né? Não é que vai cair uma de cada, certo?
Essa normalmente vai ser, o U vai ser igual sempre. Nessa questão das integrais imediatas, sim. Tá. Tanto que eu até estava procurando meus exemplos aqui, eu não tenho nenhuma com essa... que eu não costumo usar essa fórmula. Mas no caso ali, como é os dois pro mesmo, se eu botasse tangente ali de 3x, não ia dar na mesma? Gente, não é que eu estou usando, ó o círculo aqui vermelho, ó, ele está circulando toda a função, é secante vezes a tangente que eu estou trabalhando. O nosso U, eu peguei, que ele é o mesmo, posso pegar de qualquer uma delas. Sim, por isso que eu tô falando. Se em vez de usar secante, usasse tangente. Mas, gente, não é que a gente está usando secante, a gente está usando a tangente, a gente está usando o U. Tem? O U é o 3x. Secante e tangente é a fórmula, ó. Secante de U vezes tangente de U. Então, é o que está aqui, secante de 3x vezes tangente de 3x. Aí eu pego essa fórmula. Aí quem que é o nosso U? É o que acompanha a secante e que acompanha a tangente, que é 3x. Aí eu derivo. Então, faltou o 3. Certo? Porque para aplicar essa fórmula, percebe? Ó, secante de U, secante de 3x. Tangente de U, tangente de 3x. Du é dx. Falta o quê? Falta o 3, que é da derivada. Daí tu compensa com o inverso dele, que é 1/3, e aplica a fórmula. Secante de U. Quem que é o nosso U? 3x. Essa secante não é porque eu utilizei somente essa secante, é por causa da fórmula, pessoal. Entendi. Certo? Isso aqui não vai mudar, ó. É sempre secante de U, porque é fórmula. Tá aqui, ó. Ó, secante. Peraí que travou. Aqui, ó. Secante de U mais C, ó. É fórmula. Acho que era isso que vocês estavam questionando antes, né? Não é porque vai ser tangente aqui. A fórmula é sempre essa. Professora, eu tive que sair. Tem como tu arrumar de novo a tela? Que não tá aparecendo para mim. Sim. Apareceu agora? Apareceu, obrigado. Então, beleza. Certo, pessoal? Então, era isso que vocês estavam questionando, né? Esse secante de U vai ser sempre porque é a fórmula. Deu para entender agora? Sim, eu entendi. Até assim, pessoal, se vocês procurarem, livros não mostram todas as fórmulas com exemplos, tá? Vídeos no YouTube, geralmente eles mostram as fórmulas e pegam alguns exemplos só, tá? Porque tem algumas fórmulas que não são muito usadas, então o pessoal não